Graça e paz, minha irmã querida e meu irmão querido do Salmo 128. Louvado seja o Senhor Jesus pela tua vida e pela minha vida e pela vida de todas as intercessoras desse ministério e pela vida dos mantenedores e pela vida dos nossos familiares. E vamos louvar ao Senhor por mais uma oportunidade que Ele nos dá de estudar a palavra de Deus. E hoje nós continuamos o estudo do livro de Números, falando sobre a vida de Balaão, do feiticeiro Balaão, né? Do número de Números 32 ao 36, nós vamos ver a discussão dele ali com o anjo da misericórdia, tá bom? A conversa, ali naquela conversa dá pra gente saber mais sobre o caráter de Balaão. E depois, sempre no final do estudo, eu pergunto qual a sabedoria para os dias de hoje, que a gente tem que trazer para os dias de hoje. Não basta só trazer a questão teológica, mas tem que trazer também a sabedoria para os dias de hoje. E depois sempre faço uma oração no final, sempre pedindo por santificação. Por que santificação? Porque sem santificação nós não veremos a Deus. Porque se você tem algum pedido de oração, coloque aí no canal, porque mais tarde, às 20 horas, vem a nossa irmã querida Maristela Miranda fazendo a oração, onde ela faz os pedidos, pedido por cura, pedido por transformação, pedido por restauração de casamentos, e eu fico na concordância, ali citando o seu nome, citando a sua causa, em nome do Senhor Jesus. Amém? Então esse momento é o momento de pedir a oração pedindo por santificação, porque sem santificação nós não alcançamos nada do Senhor. Então, para você que ainda não me conhece, meu nome é Giovana Cristina, eu sou a líder das intercessoras do Relógio Mundial de Oração, que tem por objetivo orar por você e pela sua família, despertando em você a fé de que orando uns pelos outros que nós seremos curados, e que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. E quem é o justo? Eu e você, que cremos que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador. Então, quando você se inscreve nesse ministério, você já está nos dando autorização espiritual para orar por você e pela sua família. Esse ministério é um ministério de jejum e de oração, minha irmã. Nós estamos num jejum de quebra de fortalezas, e fortalezas de demônios vão cair para a glória do nome do Senhor Jesus. Amém? E repare que o versículo 32 começa com um diálogo entre Balaão e o anjo da misericórdia. E aí o anjo pergunta para Balaão: por que você bateu em sua mula essas 3 vezes? Eis que eu vim para impedi-lo, para que você continuasse com essa jornada. E quando a mula me viu, ela então desviou essas 3 vezes. Pois se ela não tivesse desviado de mim, eu a teria poupado. Teria matado você e a teria poupado. Então, meus irmãos, dizem que aí, nesse momento, o anjo teve que matar a mula. Mas aí vocês me perguntam: mas irmã, o anjo não era da misericórdia? Então por que ele teve que matar aquela jumenta? Por que ele teve que matar aquele animalzinho ali tão indefeso? Bem, dizem os rabinos, e o rabino Rashi concorda, comenta também, que a jumenta, se ela ficasse viva, ela seria motivo para que depois os outros homens ali que viram aquela situação viessem debochar de Balaão, entendeu? E se tem uma coisa que Deus leva em conta é a dignidade humana, entendeu? Veja que ali estavam os pajens, estavam os nobres de Moabe, e todos eles viram, a jumenta falando com Balaão. E depois ela seria apontada: olha, aquela ali foi a jumenta que fez Balaão calar. Aquela ali foi a jumenta que falou com Balaão. Aquela jumenta tem mais poder do que ele. Ele não enxergou, mas a jumenta enxergou. O verdadeiro jumento é o Balaão. Ele seria ridicularizado. E Deus não quer que nós passemos pelo ridículo. Deus abomina isso. Deus não gosta de homem nenhum, mulher nenhuma sendo depreciado. Deus não nos chamou para isso, minha irmã e meu irmão. O Senhor nos chamou para viver uma vida digna. O diabo é que gosta de nos colocar numa situação de humilhação. Entendeu? Então, depois dessa fala com o anjo, Balaão realmente reconhece. Ele diz: olha, eu pequei, pois eu não sabia que você estava na minha frente, na estrada. Mas agora, se isso te desagrada, eu voltarei.
Então dizem que aqui Balaão estava dizendo, olha, Deus sempre faz isso. Ele nos manda aí, mas depois ele sempre manda um anjo para nos fazer voltar. Ele fez isso com Abraão, tá? Ele fez isso com Abraão. Ele mandou Abraão ir lá e sacrificar o filho. Depois ele mandou um anjo falar com ele que não era para sacrificar. Talvez é isso que ele está fazendo comigo agora. Então, com isso, dá para a gente perceber que Balaão conhecia muito bem a história de Israel, não é? Ele conhecia muito bem a história do povo de Israel. Mas ele não conhecia o Deus que operava por meio da história. Essa era a verdade. Ele sabia lá que Abraão um dia... às vezes, quando eu vou falar Balaão, eu acabo falando Balaão. Ele sabia lá que um dia Abraão recebeu a ordem para sacrificar o filho. E que depois o Senhor disse para ele não sacrificar. Ele sabia de tudo isso. Que Abraão foi provado. Mas ele não sabia do Deus da história. Como que Deus opera por meio das pessoas. Que Abraão estava sendo provado em sua fidelidade a Deus. Entendeu? E às vezes são pessoas que são assim. Elas conhecem a nossa história, conhecem o que aconteceu conosco, mas não sabem o quanto que Deus está operando na nossa vida. Não sabe o quanto que nós estamos no nível de obediência com o Senhor. Não sabe. Não sabe. Então, depois deste lamento de Balaão, o anjo deu uma ordem para que ele seguisse com os nobres de Moabe, mas que só falasse as palavras que o anjo dissesse para ele. E aí o versículo 36 termina dizendo que Balaque então ouviu, que Balaão estava vindo até ele, então ele foi se encontrar com ele na cidade de Moabe, ali na fronteira com Armon, bem na extremidade da fronteira, E como foi a conversa entre Balaão e Balaque, vai ser o nosso estudo de amanhã, se o Senhor assim permitir. Tá bom? Mas entenda que quando o anjo diz a Balaão, vá com eles, é porque o Senhor sempre quer nos ensinar algo, que o homem deve seguir pelo caminho que ele deseja seguir. Então não pense que o Senhor irá castrar o seu livre-arbítrio, te impedindo de fazer o que você quer, ou impedindo que os seus filhos façam o que eles querem, ou que o seu marido faça o que ele quer fazer. O Senhor não vai castrar o livre-arbítrio de ninguém. Foi o que ele fez com Balaão. Vai pelo caminho que você quer, vai com eles. Porque essa era a intenção do coração de Balaão. Essa era a intenção, esse era o desejo dele, seguir com aqueles homens. Mas aí o Senhor falou com ele, olha, faça somente o que eu te falar. Então você vai ver, nós vamos ver caminhando pela história, que Balaão foi e ele se comportou igual um reloginho, igual um robozinho, tá? Ele agiu exatamente como o Senhor queria que ele fizesse. Igualzinho um despertador programado. Na hora certinha ele despertou. Ele fez exatamente como tudo que foi mandado para ele. Mas quando ele se viu livre daquele anjo, livre do Espírito de Deus, aí ele se comportou exatamente como ele realmente era. Ele se tornou como um feiticeiro, como um imoral, como um malvado, como um ganancioso, como um falso, que era tudo o que ele era. É o que ele era, na verdade, na essência. É o que estava dentro da alma dele. Entendeu? E nós estudamos aqui ontem, na sabedoria de ontem, que o ódio é algo que nos traz cegueira espiritual. Com o ódio a gente não consegue ver o que está ao nosso redor, nem de redor, nada, a gente não consegue. Só acontece que o único que pode abrir os nossos olhos, nos tirar de toda cegueira espiritual, é o Senhor, tá? É o Senhor, não tem outro, não tem outro. Então, quando uma pessoa está cega pelo ódio ou por qualquer outro sentimento ruim que está dentro dela, é só mesmo o Espírito de Deus que vai fazer essa pessoa enxergar de forma correta. Assim como ele fez aquela jumenta enxergar ali. Aquela jumenta ela não tinha poderes sobrenaturais. O Senhor fez ela enxergar para que ela tivesse condições de exortar Balaão. Ela era a pessoa naquele momento ali mais íntima dele. Nem aqueles servos eram tão íntimos assim de Balaão, igual aquela jumenta.
Então é só o Espírito de Deus. É por isso que nós devemos orar para que o Senhor venha ter misericórdia desses pequenos Balaãos que temos na nossa casa. O que é isso, irmã? Pequenos Balaãos? Pessoas que têm a mesma índole de Balaão. Pessoas que têm dentro delas, dentro da alma delas, dentro da índole delas, tá? O mesmo caráter que Balaão tinha. Que é a imoralidade, são malvados, são gananciosos, são falsos, tá bom? São imorais. E se a gente insistir em levá-los para dentro da igreja, eles vão ser Balaãos de fato. Vão ser Balaãos de fato. Entendeu, minha irmã? Entendeu, meu irmão? Porque vão ficar ali no seio da igreja com esse caráter não restaurado, contaminando aqueles que querem ter um caráter transformado. Um caráter transformado. Entenda, minha irmã e meu irmão, que igreja e dons proféticos não salva ninguém. Não salva ninguém. O que salva uma pessoa é uma vida entregue ao Senhor Jesus e santificada pelo Espírito dele. Então a pessoa tem que entregar a vida para Jesus e tem que desejar todos os dias ter a santificação de Jesus. Ser perfeito igual a Jesus. Crescer a estatura do varão perfeito que é Cristo. É isso que nos leva para a salvação. É pedir do Senhor mesmo, Senhor, mantenha, né? Mantenha os olhos desses Balaãos que tem em minha casa bem abertos, para que eles vejam quanto que o comportamento deles está levando eles para a morte. Para a morte. Às vezes é muito triste para uma mãe admitir que o filho é mau caráter. Eu sei que é difícil. É difícil para uma tia. É difícil para uma tia. Agora imagine para uma mãe. É difícil para uma tia perceber, admitir que tem uma sobrinha mau caráter, um sobrinho mau caráter. Agora imagine para uma mãe falar: meu filho é mau caráter. Meu filho não tem índole, meu filho é imoral. Meu filho é um verdadeiro Balaão. Ele é malvado. Ele não tem compaixão de mim, ele não tem compaixão do pai. Ele não tem compaixão dos irmãos. Na hora da comida, se eu não divido as coisas, ele vai lá e come tudo que tem e deixa os irmãos sem nada. Ele é malvado. Isso já é uma perversidade ali nele. Ele bate no irmão do meio para falar que é o irmão caçula. Ele é malvado. Ele quebra os brinquedos dos meninos para falar que é eles mesmos que quebraram. Ele é malvado. É difícil. Se é difícil para uma tia, imagine para uma mãe ou para um pai. Mas tem que colocar isso diante do Senhor. Não precisa falar diante das pessoas, não. Fale diante do Senhor, porque as pessoas não vão fazer nada por você. Mas fale diante do Senhor, fale: Senhor, me perdoa. Algo eu fiz para estar merecendo esse filho tão malvado. Mas me perdoa. Perdoa os pecados dos meus pais. Tenha misericórdia. Eu costumo dizer que a cura e a libertação, ela vem pela aceitação. Jesus disse que os sãos, eles não precisavam de médico. Ou seja, aqueles que se consideravam saudáveis, eles não iriam jamais buscar por Jesus. Jamais. Eles se consideravam muito perfeitos para ir buscar Jesus. Muito bons, muito puros para buscar por Jesus. Os únicos que buscaram por Jesus é aqueles que realmente se viram numa situação de miseráveis, de necessitados, de doentes, de enfermos. Esses buscaram por Jesus. Nós vamos ver mais para frente que nas orações de Balaão, ele se considerava um homem de olhos abertos. Olhos abertos, mas ele não enxergava um palmo diante do nariz dele. Porque ele não se via diante de Deus, ele não sabia, ele não conseguia se ver. Ele não sabia, ele enxergava as pessoas, ele conseguia ver sobre as pessoas, mas ele não sabia quem ele era. Ele não conseguia ver o quanto que ele era um miserável pecador. Quanto que ele era um miserável pecador. Então que o Senhor venha, vamos orar para que o Senhor abra os olhos
de todos que estão na nossa casa, os olhos espirituais, porque todos nós temos olhos espirituais, mas que o Senhor os tire da cegueira para que eles vejam o quanto eles precisam de Jesus, o quanto, do mais velho ao menorzinho, que ele entenda e falar: mamãe, eu quero Jesus, eu preciso tanto de Jesus, que ele já entenda o quanto ele precisa de Jesus, que sem Jesus não há salvação, sem Jesus não há vida eterna, sem Jesus não há transformação, não há. Entendeu, minha irmã? Entendeu, meu irmão? Tantas pessoas aí buscando libertação de vícios em clínicas que não vai levar a lugar nenhum, não vai. Pode ser pelos paliativos, mas a verdadeira libertação é só Cristo que oferece. É só Cristo. É só Jesus. Então vamos orar, pedindo ao Senhor que abra os nossos olhos e que nos dê uma índole santificada. Deus querido, Deus de amor, Deus de bondade, Deus de fidelidade, Paizinho Santo, eu te louvo, Pai querido, pela tua bondade, pela tua misericórdia. Eu te louvo pela minha vida e pela vida de todos esses meus irmãos que estão me seguindo pelo relógio mundial de oração. Eu te louvo porque o Senhor é bom, porque a sua misericórdia dura para todos sempre, Pai. Eu te louvo porque o seu amor, Pai, é algo que não conseguimos explicar, Pai querido, não conseguimos explicar. Eu te louvo, Pai querido, que a sua misericórdia é renovada por cada manhã. E se nós estamos vivos nesse momento, Pai, porque a sua misericórdia se estendeu sobre a nossa vida e sobre a vida de toda a nossa casa. Por isso eu te peço, Senhor, que pelo poder que há no nome de Jesus, pelo poder do teu Espírito que é santo, que o Senhor venha sondar a nossa mente e o nosso coração. E que o Senhor venha tirar de nós, desde o mais velho da nossa casa até a criancinha que está sendo gerada ali no ventre. Que o Senhor venha tirar toda a índole má. Tudo aquilo que representa a maldade, a perversidade, a agressividade, a violência, a maldade, Pai. A imoralidade. Que o Senhor venha tirar toda essa inclinação para o mal, Pai. Toda essa inclinação para o mal. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e das nossas famílias, Pai. E que o Senhor venha cada dia mais nos santificar por meio da Tua palavra. É a Tua palavra que nos santifique. Que o Senhor verdadeiramente nos cerque cada dia mais de pessoas que possam nos ensinar cada vez mais a Tua palavra, a palavra da verdade, Pai. Que nós venhamos cada vez mais participar da congregação dos santos, Pai. Afaste de nós, das nossas casas, das nossas crianças, dos nossos jovens, dos nossos adolescentes, todos aqueles que vão contribuir para que a índole deles fique perversa, Pai. Afaste os filhos da perversidade da nossa casa. Afaste os filhos da perversidade do nosso convívio. Afaste os filhos da perversidade do nosso caminho. Em nome do Senhor Jesus. Assim como o Senhor orou pelos seus discípulos, Jesus, o Senhor disse: eu peço que não os tire do mundo, mas que os livre de todo o mal. Então que essa oração se estenda sobre a nossa vida, que somos sua igreja, Pai, mas que se estenda também sobre a nossa família, em nome do Senhor Jesus. Porque como igreja eu declaro, Pai, que nós seremos a família do Salmo 128. Nós seremos uma família que te obedece e que te teme. Josué declarou: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E essa é a frase que eu declaro todos os dias. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Não declaro somente por mim, mas declaro por todas as pessoas que estão inscritas no relógio mundial de oração. Então que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas. Que o Senhor continue tendo piedade de nós. Que o Senhor não desista de nós enquanto família. Que o Senhor não nos leve estando nós na metade dos nossos dias. Que o Senhor permita que as nossas crianças, que os nossos jovens, que os nossos adolescentes possam viver toda a etapa da vida deles. E que os nossos idosos possam ultrapassar os 100 anos, tendo uma velhice semelhante à velhice de Abraão. Que na longa idade foi muito usado pelo Teu Espírito que é santo. Tenha misericórdia de nós, Pai. Não nos deixe faltar sustento, moradia, vestuário, calçado. Que possamos encontrar favor em todos os homens dessa terra, desde as crianças até os mais velhos, desde aqueles que nos conhecem até aqueles que nos desconhecem. Que venhamos encontrar favor em leis municipais, leis federais, leis estaduais, leis internacionais, para que não nos falte sustento, moradia, vestuário, calçado, Pai. Tranquilidade, paz. Tenha misericórdia, Pai. E que possamos viver dias felizes, dias tranquilos.
em nome do Senhor Jesus. Abençoe, Senhor, a minha vida, a vida das intercessoras desse ministério, a vida de todos que estão inscritos, a vida dos mantenedores, com paz, saúde, longevidade, Pai, prosperidade, para que sejamos dizimistas fiéis, ofertantes dessa casa, sustentadores de profetas e missionários, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Amém, minha irmã. Amém, meu irmão. Que chegar na presença do Senhor Jesus e ouvir o entre bendito de meu Pai e ganhar aquele abraço gostoso dele seja a tua maior ambição. Mas que até lá você colabore com Deus para que toda a tua família seja transformada na família do Salmo 128. O meu nome é Giovana Cristina. Tenha sempre em mim uma irmã para te ajudar em oração. E eu volto amanhã se o Senhor assim permitir. Mas não perca mais tarde a oração com a nossa irmã querida Maristela Miranda, em nome do Senhor Jesus. Um beijo, fique com Deus, amo você.